tente viver com a sinceridade. A sinceridade que em ti existe, porque existe sinceridade em todos nós, somos sinceros, com nós pelo menos, e devemos ser sinceros, porque aquele que não consegue ser sincero nem consigo mesmo, este sim está perdido na vida, este sim está sem um futuro ao menos razoável, porque não consegue ser sincero nem consigo mesmo, por isso irá se perder emocionalmente, saúde, finanças, não consegue ser sincero consigo mesmo. Mentir, às vezes mentimos para as pessoas, para os outros, tentamos mentir para nós, mas o ideal é não conseguirmos mentir para nós. A gente conta uma mentira para nós mesmos, para nos sentirmos bem, mas no fundo sabemos que essa mentira é uma mentira. Temos de ser sinceros, é uma mentira. Porém, se acreditarmos nessa mentira, nessa nossa própria mentira, não termos a sinceridade de contar a verdade a nós, a vida corre grande risco. O destino será incerto porque é baseado em outros fatores e não nas mentiras que pregamos a nós. E chega um ponto em que a mente, nosso inconsciente, começa a acreditar nessas mentiras, começa a acreditar porque são ordens que demos ao nosso inconsciente. O nosso inconsciente vai navegar por nossa vida, vai nos levar sem notar perigos, sem notar erros, sem dar conta de que não é o nosso karma aquele, não é onde deveríamos transitar, porque estaremos aos poucos cometendo muitos erros, muitas falhas, não estaremos na direção que foi combinado enquanto estávamos lá esperando o encarne. Nosso inconsciente é perfeito, é poderoso, porém não tem olhos para este plano físico. O nosso inconsciente não enxerga este plano físico. Então o que dissermos a ele, ele acredita, e ele executa, e ele faz, e ele nos prejudica, sem querer, porque fomos nós que dissemos, deve fazer isso e não aquilo. Então ele vai e nos prejudica, e nós somos culpados, não o nosso subconsciente. Alguns colocariam até o nome de diabo e Satanás, porque ele, o diabo, o Satanás, que prejudicou, quando em verdade foi o inconsciente, você mesmo, nós mesmos, induzimos o nosso inconsciente a tramar situações. Nós dizemos o que é correto, quando na verdade não é correto. Nós dizemos o que é certo, quando na verdade não é o certo. E o inconsciente acredita no que dissermos. E vai e faz, porque demos ordens. Esta seria a lei do pensamento positivo ou pensamento negativo. Depende de como formulamos nossos desejos sinceros. E se formos sinceros com nós, se formos verdadeiramente sinceros com a gente, nosso subconsciente irá adotar esta lei básica de sinceridade, irá adotar essa lei poderosa de sinceridade. E se um momento jogarmos uma mentira para dentro de nós, para o nosso inconsciente, o inconsciente irá detectar que aquela ordem, que é uma ordem falsa, irá detectar que é falsa, não irá executar, porque ele sentirá uma energia estranha junto com essa ordem, a energia que contradiz a mentira que contamos a nós.
Então o inconsciente, apesar de receber uma ordem de fazer algo, ele não fará, porque não está sendo uma ordem sincera. Mentirosa ou falsa, mas não estará sendo uma ordem sincera. Então o inconsciente não tomará providências. Por isso devemos ser sinceros, ter sinceridade com a gente, sinceridade com os nossos desejos, as nossas vontades. E quando, por uma decepção, uma chateação, resolvermos lançar uma falsidade, resolvemos acreditar em algo falso, o nosso inconsciente tomará providências antes de executar o que pedimos, o que solicitamos. Irá tomar providências, irá nos precaver, irá, digamos assim, perguntar mais uma vez se é certo ou errado aquilo. Esse processo é um pouco imperceptível, mas acontece. Então devemos ser sinceros com nós. Sinceridade é o melhor que podemos semear em nós, para não cair em deslizes da vida, para não começar a colocar culpa no inexistente, que é o diabo, Satanás, demônio. Não começar a criar esse personagem dentro de nós. Porque dentro de nós tem algo chamado inconsciente, e não diabo, Satanás e coisa do tipo, que toma as providências que nós impingimos. Porque da seguinte maneira, criamos uma mentira e implantamos uma função errada ao nosso íntimo, ao nosso interior. E vamos vivendo a vida. Num certo momento, aquela ordem se aflora. Acontece algo, acontece aquilo que não queremos, mas acontece. Então colocamos a culpa naquele terceiro, naquele tal rabudo, naquele tal chifrudo. Colocamos a culpa nele, quando em verdade essa ordem estava lá registrada em nós, dentro de nós, nosso consciente, nossas mentiras, nosso desejo de coisa errada, de fazer coisa errada, nosso desejo injetou em nosso íntimo, em nosso subconsciente, esta vontade, e ela vem afora, vem e nos prejudica, e acabamos achando que é aquele personagem inexistente. E enquanto alimentarmos a existência desse personagem, estaremos enchendo nosso íntimo, nosso inconsciente de mentiras, de falsas vontades, de desejos contra outras pessoas ou até contra nós. Temos que evitar de alimentar nosso inconsciente com mentiras. Temos que parar de alimentar a ideia de que o diabo está nos prejudicando, exatamente não dando alimento para este que em verdade não existe.